Oi, perfeitas, bom dia! Como que vocês estão? Então, vamos iniciar o meu primeiro podcast fazendo exercício. Eu tive essa ideia ontem, porque o que acontece? Já faz um tempo que eu não tô postando, né? E eu sempre gravo na minha casa, sempre. Então, eu tava com muita dúvida de como a gente poderia mudar um pouquinho esse cenário e se motivar também, porque esse primeiro episódio, voltando, continuando, vai ser muito assim decisivo na minha vida, porque a gente vai trazer muitos assuntos legais que dá pra gente trazer essa estética de academia, saúde, desempenho, motivação. Então eu pensei em trazer alguns episódios nesse formato, se vocês gostarem, me avisem. E eu tô super me sentindo o Paulo Musi, gente. Porque eu sei que ele faz, eu não sei se é live, enfim, acho que é live que ele faz toda manhã, pedalando. Aí eu vou estar aqui, ó, pedalando e falando com vocês. Eu tô muito animada. Então vamos lá. Vai ser mais ou menos o tempo do episódio. Deve ser mais ou menos uns 20 minutos, tá? Vou tentar fazer de pelo menos 20 minutos. Eu faço 30 minutos de cardio. Mas vamos ver se a gente vai ter muitas coisas para falar durante 30 minutos, tá? Porque eu também não vou ficar alugando vocês tanto assim. Mas vamos deixar pelo menos assim uns 20 minutinhos e sempre trazer assuntos pertinentes. Vamos, vamos. Subam aí na sua bike, esteira, escada, whatever. Vamos todo mundo fazer cardio juntos. E isso vai ser incrível, porque a gente consegue se motivar. E bem assim, tá? Vamos de glow up, né, gente? Vamos fazer cardio de manhã. E com isso, a gente consegue conversar. Vamos lá. E o episódio de hoje é sobre a coragem de mudar e de dizer adeus. Então, hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto de, cara, cansei, não quero mais. Ou a gente também pode falar sobre, não, tá bom, eu preciso mudar isso na minha vida, mas eu preciso ter coragem para fazer isso. Vocês vão ouvir uma pausa, vocês vão ouvir barulhinho daqui da bicicleta, porque tá faltando uma graxinha nela. É aqui do meu prédio, então vamos lá. Por que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto porque recentemente, semana passada, eu pedi demissão do meu trabalho. Sim, pedi demissão do meu trabalho. Por quê? Porque eu estava me sentindo extremamente sobrecarregada com o que eu estava fazendo. E não fazia mais sentido para mim continuar ali. E eu tenho um problema, não sei, vamos dizer que é um problema. Eu não. Eu quero muito fazer uma coisa específica, mas eu fico encontrando justificativas e desculpas para não permanecer fazendo aquilo. Não digo isso sobre o meu trabalho antigo, mas sobre algo que eu queria, que sempre quis muito fazer. Por exemplo, eu sou consultora de imagem e estilo também, só que eu não deposito a energia, a capacidade, enfim, tudo isso que eu preciso nisso. E eu falo, mas eu quero trabalhar com isso. Oi? Não sei se você quer de verdade. Porque eu nunca tive a coragem de focar nisso. Aí o que aconteceu? Eu tava muito sobrecarregada, eu queria muito sair do que eu tava fazendo, porque eu tava muito estressada mesmo, mas eu ainda não tava com aquela coragem. Então foi uma ideia que ela foi se consolidando na minha mente, assim, por muito tempo, muito tempo. Porque eu não consigo também simplesmente, tá, vou sair, é isso, e não tenho nada, vou ficar sem nada. Sabe, eu nunca fui assim, porque eu gosto muito de. Vamos, gente! Estou me sentindo muito a promoção de spinning, mas enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e tal. Eu vou sair desse trabalho, mas eu vou sair porque eu vou estar com o outro. Essa era a minha ideia a princípio. Mas ficou uma coisa muito insustentável. Internamente, eu já tinha aceitado. Ai, foi mal, gente. Eu já tinha aceitado que já foi. Que aquele ciclo já tinha se encerrado e que eu só estava me maltratando ficando ali, entendeu? Porque eu tava, gente, extremamente cansada. Sabe o olho tremer assim? Semana inteira? Tá.
não tava dando, entendeu? Aí eu não, vou sair, tô com muitas oportunidades, assim, tô sentindo que eu tô com muitas oportunidades e eu vou abraçar todas elas. E decidi sair. E foi isso. Então, assim que eu saí, cara, eu senti um peso saindo assim das minhas costas, sabe? Um peso mesmo. E pra mim, o que que aconteceu? Ah, eu vi que eu precisava mudar e eu tive a coragem pra isso. Eu tive a coragem de pedir demissão. Eu tive essa coragem, gente. E assim, foi o primeiro passo para eu começar a fazer exatamente o que eu quero. Que é o quê? Produção de conteúdo, voltar a fazer o meu bom e belo podcast, ser consultora de imagem e estilo, trabalhar dentro da minha rotina. Eu tô procurando alguns trabalhos também, por exemplo, fazer algumas coisas e tal. Também tô. Mas eu acho que esse é o momento em que eu posso investir exatamente no que eu quero. E investir o meu tempo com qualidade. Produzir com qualidade, entende? Então eu tô muito empolgada com esse momento de, tá, vamos ter coragem para mudar e dizer adeus, porque foi o que eu fiz. Foi uma parte, um momento da minha vida que já passou. Agora eu tô em outro ciclo. E eu acho que isso a gente consegue trazer tanto para profissão, amizade, relacionamentos amorosos. Porque é assim, pra gente mudar, a gente tem que ter muita coragem. E vocês não entendem como que. Talvez vocês entendam, né? Eu também. Enfim, posso estar falando besteira, mas. Cara, as coisas mudam muito. Muito. Tudo muda. A forma como você vê a vida muda, sabe? Não tô incentivando ninguém, é tipo assim, cansei, tchau. Não, porque também não é assim. Você precisa tentar, você precisa se esforçar, você precisa estar ali. Mas tudo tem um limite. Você não pode simplesmente ficar ali, ó, até, sabe? Tipo, não tem como isso. E principalmente quando a gente traz para relacionamentos amorosos, a gente precisa aprender a estabelecer limites para dizer adeus de verdade. E quando a gente faz isso é porque coisas muito melhores estão por vir, estão chegando. Então, ficando até sem fôlego, gente. Sabia que era difícil não gravar vídeo assim, falando e pedalando. Enfim, as coisas mudam, tudo muda ao nosso redor, a forma que a gente vê a vida. Então, você ter coragem para mudar e dizer adeus é algo muito engrandecedor. É algo muito, muito difícil de ser feito. Muito difícil, mas não impossível. Porque não é do dia para noite que você vai simplesmente largar as coisas. Não é. E não deve ser. Porque daí a gente vai estar alimentando uma cultura de desistência, de não insistência. E eu não gosto disso. Eu acho que você tem que insistir. Você tem que estar ali, tentando, tentando e tentando e tentando. Mas tudo tem um limite. Você tem que aprender a estabelecer o seu limite. Porque tem um problema em tentar, tentar, tentar e você não parar e não estabelecer o seu limite. Então tudo precisa ser analisado com muita cautela, muito cuidado. Mas quando você tem a coragem de mudar e de dizer adeus, gente, tudo muda, tudo fica incrível. Eu falo assim pro meu namorado, amor, a vida é leve. Tu acredita que a vida é leve? Ele, Porque assim, eu não tava mais conseguindo enxergar isso direito. Óbvio que gratidão, zero assim, nossa, que, ai meu Deus, que vida é essa? Não, mas quando você tira o peso de você, das suas costas, você acaba respirando diferente, entende? A sua respiração muda, a sua motivação muda, o começo dessa semana muda. Cara, porque é sério, tudo, tudo gira em torno de como você tá levando a sua vida. Porque, assim, às vezes você se esforça muito
mas você acaba exagerando, não botando limite, você acaba ficando doente. Isso em todas as áreas da vida. Não estou falando somente sobre o meu trabalho, mas estou falando, por exemplo, sobre relacionamentos. Quando você está num relacionamento tóxico, abusivo, ou que você está num vai e vem e acaba não sabendo quando aquilo vai terminar, pra você, aquilo é muito difícil, entendeu? Porque assim, você não consegue estabelecer aquele limite e respirar direito. E entender exatamente tudo que está acontecendo. Ela acabou de passar, gente, eu tô morrendo de vergonha. Ai, por isso que eu não fiz isso na minha academia, porque tem muita gente, o barulho é absurdo. E o tanto de gente me olhando vai ser assim, loucura. Enfim, até perdi o fio da meada. Mas, num relacionamento tóxico, era isso que eu tava falando, você acaba não tendo esse limite ali na frente, então você não respira da forma que era pra ser. Acaba sendo sufocante, entende? Acaba se tornando sufocante. Você tentou, você esteve ali, não, mas é sufocante. Então, quando você encontra essa coragem para mudar, para dizer adeus, as coisas começam a se encaixar. Elas começam a fazer mais sentido. E você começa a ter mais clareza do que está querendo e do que está buscando. E é isso que eu estou tentando fazer nesse tempo. É a gente, por exemplo, vamos parar, respirar, entender o que está acontecendo. E se isso que eu estou fazendo, a forma que eu estou agindo, realmente está condizente com o que eu quero para minha vida, para o meu futuro? É assim que eu quero viver? É assim que eu mereço viver? Esse ciclo ainda precisa estar acontecendo ou ele já se encerrou? Então são muitos questionamentos que a gente tem que fazer quando está numa situação parecida. Mais uma vez, em todas as áreas de trabalho. Então, dá uma pausinha para água. Então, o que acontece? A gente se esquece do porquê que a gente está aqui. A gente se esquece qual que sempre foi o nosso objetivo. Trabalhar, certíssimo. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás dessas coisas, mas até que ponto certas coisas valem a pena? Entende? Eu sou uma pessoa que eu consigo enxergar muito bem as mudanças, as minhas transições na vida. Sabe quando você tá em um momento, aí você muda para outro momento, você tá uma pessoa completamente diferente? Eu consigo notar muito essas coisas. Eu consigo ter muita clareza do que eu já aprendi e do que eu tô aprendendo. E para mim, isso ajuda muito. Máquina de lavar. E para mim, isso ajuda muito porque isso faz com que eu consiga maturar e amadurecer a ideia de, tá bom, eu preciso mudar porque esse ciclo já se fechou. Então eu consigo ter essa percepção, mas o que falta é a coragem, que querendo ou não está atrelada ao que você aprendeu ou você não aprendeu. Então, eu acho que quando a gente fala sobre essa questão de mudar, eu acho que a gente precisa trazer um ponto muito importante, porque pode parecer que a pessoa é instável. Nossa, ela tá mudando, ela não consegue ficar no mesmo lugar. Não é isso. Tá longe de ser isso, porque quando você se esforça e você insiste em ficar ali, não quer dizer que você é uma pessoa instável e que desiste de tudo, não é mesmo? Porque você estava ali, você tentou, você se esforçou, você se desgastou. Então, quando a gente traz esse ponto, não está associado à desistência, não está associado à instabilidade emocional ou profissional, não. Porque por mim, o que eu mais queria era ficar em um só lugar, entendeu? Só que eu ainda não encontrei esse um só lugar, sabe? E é isso que eu tô buscando agora. Será que esse um só lugar vai ser na minha consultoria de imagem? Que eu tô me esforçando mais para poder dedicar mais tempo? Talvez.
Então, assim, muitas coisas para descobrir, muitas. Mas eu não posso também rotular isso como uma instabilidade profissional, porque não é. Você precisa tentar insistir, mas você precisa entender que limites precisam ser estabelecidos, como em tudo na vida. E eu nunca fui uma pessoa assim. Sempre fui mais difícil de conseguir estabelecer limites. Sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de falar não, de falar, assim, exatamente o que eu pensava, de olhar assim no trabalho, olha, eu não consigo fazer isso por causa disso, daquilo. Então, muita coisa eu aprendi. Por isso, por conta de trabalhos que eu aprendi muito, muito. Eu tenho completamente, assim, tenho uma consciência muito incrível, assim, de que eu aprendi muito e que eu não sou a profissional que eu sou hoje, que eu sou, na verdade, a profissional que eu sou hoje, por conta dos trabalhos que eu passei. E é isso. E eu sei muito bem o que eu aprendi em cada um e porque cada um passou pela minha vida. Eu tenho muito eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E esse é um exercício importante, porque você não pode simplesmente achar que tá bom, me esforcei, fiz aquilo, não deu certo. Ah, mas eu estive sempre certa. Eu nem precisava ter passado por aquilo. Não, eu não acredito nisso. Acho que tudo que a gente passa na vida, a gente estava destinado a passar. Estava escrito, entendeu? Tudo é por um motivo. Então, esse é outro exercício que você pode fazer, que é parar e pensar e refletir para entender o que você aprendeu. Como que você era, por exemplo, uma pessoa há um ano atrás, quando você entrou nesse trabalho? Ou como que você era como pessoa antes do seu relacionamento e agora como que você está? Por mais que seja um relacionamento ruim, você aprende coisas. E principalmente você aprende a estabelecer limites. E limite é algo que a gente tem que aprender a impor. Tem gente que eu acho que já nasce com isso. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa assim. Óbvio que eu conheço a minha mãe quando ela, a partir do dia que ela me teve. Mas todo mundo fala que ela sempre foi assim. Minha mãe sempre foi muito decisiva, muito decidida, muito, muito forte, muito assim, opinião muito forte. Ela sabe o que quer, ela impõe limites. Claro que com certeza ela passou por coisas que isso acabou se aflorando mais, só que ela já tinha isso pela personalidade dela. Eu não sou assim. Então, pra mim, nossa senhora, era muito difícil falar não. Eu me virava nos 30, mas eu não falava não. Não falava. E isso é complicado, porque daí a gente não consegue evoluir em certos aspectos da nossa vida. E as pessoas acabam percebendo isso e tiram proveito disso. A gente esquece que as pessoas elas são maliciosas quando elas querem, entendeu? Então, dentro de todo esse contexto, é importante a gente mostrar e a gente debater que isso não quer dizer estabilidade emocional, isso quer dizer que você está aprendendo a impor seus limites e que é importante você aprender e entender o porquê que você passou por aquilo, o porquê que você passou por aquele trabalho, o porquê que você passou por aquele relacionamento, por aquela amizade, enfim, por aquela situação. Tudo na vida é aprendizado, literalmente. É uma frase muito clichê, porque eu acho que todo mundo fala sobre isso, mas é verdade. Tudo na vida é aprendizado, tudo na vida requer esforço, dedicação e insistência. Porque se você não tiver isso, você não vai ter nada, gente. Você não vai ter nada, porque eu não falo só de material, de dinheiro. Não, eu falo isso sobre relações humanas. Você com seu namorado, você com a sua família, vai casar. Como que, se você for uma pessoa que desiste, que qualquer coisa que está acontecendo você decide sair, você decide largar, você nunca vai conseguir construir nada sólido na sua vida, principalmente no âmbito emocional, que é principal, porque assim, muitas pessoas falam, ah, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim. Uhum. Você só precisa de você mesmo. Claro que não. Todo mundo precisa de alguém, de laços. Não falo só
família, casamento. Não, falo também de amizades, entendeu? De amizades, de tudo. A gente precisa desses laços. Então, ter essa coragem para mudar e dizer adeus a uma versão passada sua é muito engrandecedor e você respira de uma forma diferente. E eu acho que você consegue buscar meios para trazer e aflorar essa coragem, como eu falei para vocês. Entende se esse ciclo já se fechou, entende o que você já aprendeu, se você ainda tem mais alguma coisa para aprender ali, entende o quão mal aquilo está te fazendo e até que ponto você conseguiria ir. Porque eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa saúde emocional, física, e querendo ou não, isso tudo afeta. Então, leve em consideração isso. Comece a mudar o seu estilo de vida. Vamos treinar. Podcast de treinando. Treinar, se alimentar bem, aproveitar a vida. Não quer dizer que você vai se privar de comidas gostosas e um drink. Não. Mas você precisa entender que momento de vida você está. E se planejar. Nada sai como planejado, né? Normalmente. Mas entender o cenário, tudo que está acontecendo e como isso pode ser melhorado. Porque eu acho que todo mundo merece respirar bem. Todo mundo merece um bom respiro. Eu acho que essa é a frase motivacional de hoje. Todo mundo merece um bom respiro. Todo mundo merece respirar bem. Porque, cara, se você não respira bem, eu acho que a gente tá vivendo errado. Entendeu? Então é muito, muito importante a gente fazer esses exercícios. A gente começar a focar mais na gente. E entender se você pode tentar mais ou se já tá bom. Já foi. Esse ciclo já se fechou. É muito importante a gente ter isso em mente. Já batemos 20 minutinhos de conversa. Gente, sério, tô morta. E eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque o próximo episódio que eu quero fazer vai ser sobre os meios pra gente encontrar essa coragem e realmente mudar de verdade. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal, muito enriquecedora. E eu vou tentar postar, por exemplo, agora eu já vou postar pela manhã. Então, assim, sempre alternando. E eu queria muito que vocês deixassem aqui a opinião de vocês sobre, eu continuo fazendo assim, treinando sempre? Ou eu alterno? Ou eu faço em momentos específicos do meu dia? Por exemplo, eu vou treinar, gravo, vou tomar café, gravo comendo. É porque comendo é muito complicado, porque você tem que pausar e ficar mastigando. E ninguém vai querer me esperar mastigar, né? É isso que eu penso. Mas deixem aí. Curta, comentem, compartilhem. E eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês a também tentar enxergar a vida de uma forma diferente e compartilhar um pouco da minha vivência. Talvez possa trazer um pouco mais de clareza para outras pessoas. Muito obrigada, perfeitos, por continuarem até aqui. Quase 22 minutinhos de cardio. E é isso. Vamos ficar maravilhosas, perfeitas, saudáveis. E vamos conversar bem muito. Compartilhem comigo tudo que vocês acham sobre isso. Beijo!